Olá, alunos de tradução de textos técnicos científicos. Nessa aula eu vou dar algumas dicas sobre a parte de materiais e métodos da tradução de artigos científicos. Bom, vocês estão trabalhando naquele artigo da beterraba, né? E vocês vão continuar nesse artigo até a data limite, já não me lembro mais, preciso ver o calendário. Mas eu vou dar algumas dicas para a tradução da parte de materiais e métodos que todo artigo científico tem. Então vamos lá. Scientific paper materials and methods. Well, in many scientific texts, you will come across some specificities related to units of measures, such as their abbreviations, subject-verb agreement, and hyphenated units of measure. In the following slides, we'll see some tips on these specificities. Well, some general rules that apply to ABNT in Brazil and also some American rules, like APA, for example. You should spell out numbers up to 9 and use numerals for 10 and higher, except for units of measure, which always take numerals. This specific rule applies to both, as I said, ABNT and also American rules, okay, APA, for example. So this is one example. There were 22 randomized positions. Okay, randomized positions is not a unit of measure. So you use number 22 because it's above 9, okay? From 10 on, for 10 and higher numbers, you use numbers. In the first test, despite the 5 positions after 8 hours. So 5 positions, again, this is not a unit of measure, so you have to follow this rule here. You spell out numbers up to 9. But then you use number for a unit of measure, for example, hour. You, as a translator, and also if you work as a proofreader or copy editor, which is also, proofreader and copy editors are also possibilities for translators, you should know these rules to be consistent within an article. What does that mean? You have to padronizar, you have to be consistent. So if you use, for example, 8H for hour, you cannot use later in the article, for example, 8 hour, spelling out hour. So you have to be consistent, and also if you're proofreading and also translating, you should apply these rules so that you hand in a clean text to your client, not a messy text with numbers all, like 8 and then the word hour here, or 5, the number 5 and then positions, and then 22 spelling out. So you should hand in a clean text. So you have to pay attention to formatting, not only as a translator, proofreader, or copy editor, but for your own texts, okay? Exception. For example, when you have experiment 1, experiment 2, in the text you are translating the beterraba, you have sanitation 1, sanitation 2. So, for example, when you have experiment 1, this is like the name of the experiment, so you use number. But pay attention to casing. I mean, if you use capital letter or lowercase letter, both are correct, but if you use capital letter, you have to use capital letter in within the text, the whole text. If you use lowercase letter, pay attention to use lowercase letter always, okay? So be consistent within each file. Capital is preferred. Like this one here is preferred. This one is not wrong, but again, you have to use the same formatting within a text. Insert 0 to precede decimal. Example,
0.05 is not 0.05, you have to add a 0 here, 0.05, and this is a unit of measure. Never ever begin a sentence with a numeral that can be changed to a spell out. This does not apply to scientific terminology, such as this thing here. You're not going to write 32 TMRG, whatever. Again, this is a rule that applies to both Brazilian and American formatting. So, incorrect. Let's suppose this is the beginning of a sentence. Let's suppose you have a period here. It's the beginning of a sentence or beginning of a paragraph. You cannot write 55 genes were reviewed over a 2-week period. This is correct. You have the abbreviation and a number, so a unit of measure, not necessarily abbreviation. It's a unit of measure and a number. This is correct, but because it is in the beginning of a sentence, it's not correct. So the correct would be 55 genes were reviewed over a 2-week period. So whenever possible, okay, sometimes you have something like this, or you have a very, very long number that it's impossible to spell out. A trick that I usually use is to add semicolon, ponto vírgula aqui, com ponto vírgula, daí eu posso começar com um número. Então, se você tem um número muito estranho, tipo 1.45678, fica muito difícil de soletrar, de spell out, aí às vezes eu já usei esse truquezinho de colocar um ponto vírgula. Well, in this case, you have a number here, but it's a scientific terminology, okay? You're not going to spell out this. So, this thing here was prepared from E. coli BL21 for in vitro interaction. So, you're not going to spell out this 6. In the case of, for example, 2 micrograms, in this case, you would write 2 and the unit of measure if it's not in the beginning of a sentence. But in the beginning of a sentence, you spell out the number and then you spell out the unit of measure. 2 micrograms of RNA was treated with blah, blah, blah. I highlighted was here because this is different from Portuguese. We learned that when we studied syntax and morphology, but it's important to review. This is different from Portuguese. In Portuguese, if you have the head of the subject, o núcleo do sujeito, is plural, you have to use plural. But in English, in the case of units of measure, which is the case here, you agree the verb with this complement here, the prepositional phrase, which is singular, okay? I have a slide explaining this later. Well, these are some examples of units of measure, okay? 5 mole, 10 micromole, mole, I think it's mole, I'm not sure, there is an E in the spell out form. Days, foot or feet, grams, gravity, it's italics, and gram is not. Hour or hours, inches, kilodalton, kilogram. Liter is usually capital L, not lowercase l, because lowercase l looks like an I or the number 1. So liter is usually capital L. Megahertz and so on. Well, do you have, there are some other examples here. Seconds, standard deviations, week, year. Examples, it took the number 4 and the letter D, 4 days to complete.
The studies ran for 5-week, 12-week, 8-week respectively. So numbers and units of measure for week WK. Do you have to memorize these? No, you don't have to memorize these abbreviations, but you need to know that they exist when you come across them in a scientific paper. Simply follow the author's lead. If the author is used kg, for instance, just keep it the way it is. About space between the number and the units of measure, follow the author's lead, but be consistent throughout a manuscript, which means that if for ABNT and also APA, usually there is a space, let me go back here in the example, there is a space between the number and the unit of measure. So number, space, unit of measure for ABNT and APA. So you have to pay attention to use a space throughout the manuscript. You know, in the whole article, you have to be consistent. Pay attention not to use a space in one paragraph and then the other paragraph you forget a space. Okay, pay attention to that. Or for example, letter, if you're using capital letter, you have to use capital letter in all paragraphs, okay? Not only one paragraph and then the other paragraph you use lowercase letter. The most important is you follow the author's lead, you follow what the authors used. But if the authors are not consistent, then you have to correct. If the authors used space in some cases and did not use spaces in other cases, I mean a space between the number and the unit of measure, then you simply add a space for all of them, okay? So the most important is to be consistent throughout a manuscript. But you should know these rules to hand in a clean paper, a job that is clean, that is formatted. I mean, not with no double spaces or different formatting from one paragraph to another. Don't leave that for the authors to work on. You should pay attention to formatting when you're translating. And also because you could work as a proofreader too, right? A word on grammar, subject-verb agreement. Match the subject preceding any prepositional phrase. Prepositional phrase é o complemento, então você tem o exemplo anterior lá que eu tinha comentado. O que é o prepositional phrase? É o of RNA. E o que é o núcleo do sujeito? É o micrograms. Tá? Então, vamos voltar na explicação. You match the subject preceding any prepositional phrase. The prepositional phrase should not dictate agreement. Isso daqui é igual o português. Você não vai concordar com o prepositional phrase. Você vai concordar com o núcleo do sujeito. Né? Porém, existe uma exceção em inglês. Exceção não, existem outras situações, existem situações diferentes. Vamos ver. Incorrect. There is a point at which the average length of intact extracted mRNAs become. Então, por que... Desculpa aí, eu passei o slide sem querer. Então aqui, qual é o núcleo do sujeito? É o length. O length, né, o comprimento, é que se torna. Por que está incorreto? Porque esse become, sem o S no final, ele é o plural. Com o S é o third person singular. Isso daqui é um third person singular, length. O mRNA, ele está no plural. Só que o of intact extracted mRNAs, esse é o prepositional phrase. Então, você vai concordar o become, você vai concordar o verbo com o núcleo do sujeito. O comprimento dos mRNAs extraídos, dos RNAs intactos extraídos
Então, por mais que a mRNAs esteja no plural, você vai concordar com o núcleo do sujeito. Por isso que o correto é length becomes, terceira pessoa singular, isso daqui é um it, tá? Então, esse é o núcleo do sujeito. É o comprimento disso, 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 disso que se torna. Não é o comprimento se tornam. Outro exemplo. A training set... isso aqui eu tirei do manual da editora para a qual eu trabalhava, tá? Por isso que é um print screen isso daqui. Incorrect. A training set of BSPs with systematically increasing 3' end portions, perfectly matching both isoforms were. Tá, o sujeito é set. Então, é a training set. É o conjunto disso daqui. Isso aqui tá errado, né? Incorrect, porque set é singular. Então, a training set was. Isso tudo aqui é o complemento do sujeito. É um sujeito bem longo, né? Isso aqui é o prepositional phrase. Do not let other words with, including, as well as, etc. get in the way. Quer dizer, essas palavras que estão complementando o sujeito, elas não podem interferir na concordância. Então, vamos lá. The list of... Isso aqui, na verdade, é a mesma coisa aqui, só que aqui é científico e aqui é um pouco menos científico, ele fica mais claro. Olha só. The list of broadcasters thus selected is arranged in alphabetical order. Então, o que está arrumado em ordem alfabética? The list. Então, o broadcasters, que está no plural, ele não pode determinar o verbo. O que determina o verbo é o núcleo do sujeito. The list is. The farmer's happiness, as well as his profits, arises. Esse as well as his profits, mas não é happiness and profits que arise from being vain, that vain from being a part of neighborhood. The farmer's happiness surge, né? Vem ou surge. Sim, só que sintaticamente é happiness e profits. Então, poderia ser plural, lembrando que o S é singular, third person singular, tá? Então, tá correto. Acontece que isso daqui, se vocês perceberem, está entre vírgulas. Então, ele é um complemento. Se fosse happiness and profits, você tem sim um sujeito composto, seria plural. Mas não é happiness and profits. Você tem uma expressão aqui que se você colocasse entre parênteses ou se você retirasse, sintaticamente não faria diferença. Então, você tem como núcleo do sujeito happiness. Aí é por isso que é arises no singular. E aqui também. All living things and therefore protoplasm are. Protoplasm está no singular, mas de qualquer maneira você tem aqui duas vírgulas. Então, essa frase, essa phrase, ela está, na verdade, isolada, como se fosse entre parênteses. Então, o verbo vai concordar com o núcleo do sujeito aqui. Essa regra é igual ao português. É sempre o núcleo do sujeito. Porém, o que é diferente do inglês é isso daqui. Units of measure. Singular verb for quantities. A quantity indicated by a unit of measure is singular even when the units are spelled out. For example, 40 ml was added to the experiment. Estou inventando aqui. Singular, because it's a unit of measure. Even if it's spelled out, what does that mean? It means, quer dizer, 12 milliliters, ele está por extenso, porque vamos imaginar que aqui é início de frase, vamos imaginar que aqui não é, tá? Então, início de frase, 12 milliliters was. Again, why is this singular? Because it's unit of measure. É como se fosse algo incontável, tá? É como se você estivesse pensando no líquido. And then 10 milligram was added. In addition, 5 ml was, milliliter, was, unit of measure. Last, 220 ppm of radioactivity was detected. Unit of measure e o complemento também estando no singular. Exception for informal units, such as the following. After 2 days, 10 drops were
drops são as gotas, então é uma unidade de medida informal. Não tem nem abreviação para isso. Quer dizer, é diferente de ml, mg, então você conta mesmo as gotas, né? 10 drops were added. For fractions. For fractions, you agree with the complement here, with the prepositional phrase. 50% of the pie has disappeared. Has, singular, porque pie é singular. Só que se eu colocar pies no plural, eu coloco o plural, ó. 50% of the pies have disappeared. A third of the city is unemployed. City is. Você não pensa na fração, nos números, você pensa no complemento. Or a third of the people are unemployed. People is plural. So you agree with, in the case of fractions, you agree with the complement, with the prepositional phrase. Well, this is not about verb agreement, subject-verb agreement, but some other tips about the uses of units of measure. Pay attention to comma in Portuguese. Always change it to a point in English, because this is not a comma is not the way you write numbers in English. Solução de cloro, o A está entre parênteses porque é solução de cloro 0,5 ou solução de cloro A0,5. Isso, ele se torna dessa maneira, que é uma expressão que vem o 0,5 na frente. Eu pesquisei também, eu nem saberia disso. 0,5% chlorine solution. Não tem espaço, segundo a BNT e a EPA, não tem espaço na porcentagem, tá? Metanol 80% vira 80% metanol. Então, quando você tem essa porcentagem que vem depois dessas expressões, solução de cloro, metanol, entre outras, você coloca a porcentagem antes. Omit of. Por exemplo, 1,5 ml de água destilada fica 1,5 ml de distilled water. Nos textos acadêmicos, o of ele fica omitido. Ele não é errado, mas o texto acaba ficando cheio de of, então é muito comum não usar o of. É correto usar, mas é muito comum não usar, é mais comum não usar o of. No materiais e métodos, você tem muitos números, né? Então, adicionou 1,5 ml, depois 2,0 mm, e por aí vai. MMD, tal coisa. Então, esse D, muitas vezes, ele é mais comum ele ser omitido. Então, 1,5 ml distilled water, 0,2 ml do extrato da amostra. Isso tudo, acho que é tirado do texto da beterraba, gente, se eu não me engano. Vocês podem usar até o que está aqui, tá? 2,2 ml sample extract, ao invés de ml of sample extract. 0,1 grama de amostra liofilizada, 0,1 g lyophilized sample, instead of saying 1,1 g of lyophilized sample. But do not omit of in situations like these. 10 ml de metanol 50. Por que não pode omitir o of? Olha só como é que fica. 10 ml of 50% methanol. Se você não omitir, fica estranho, porque o 10 ml e depois já vem o 50%. Né? Fica um número logo depois do ml, então fica estranho. Então, nessas situações que você tem um número logo depois do ml, que é o caso de metanol 80, né? Metanol 50, 50% methanol. E esse daqui também, olha só como ele fica, 9 ml de buffer, não sei como se pronuncia isso. Ele fica 9 ml of, porque você tem um número logo depois, 0,1 m, 0,1 m, tá aqui, McVeigh, não sei como se pronuncia, buffer, ou com unidades informais, 1 ml desse extrato, 9 ml of this extract. Então, você tem essa this extract como algo mais informal. Mas, geralmente, em casos assim, você omite o of,
Em casos assim que você vai ter logo um número logo depois, você não omite o of. E também quando você tem uma coisa informal como this extract, também não omite o of. Hyphenated adjectives. These examples are all taken from the paper you're translating. So just my suggestion, just use my ideas here. No Materiais e Métodos acontece muito, por exemplo, esse tipo de coisa, 4 mm de espessura, não sei quanto de largura. Então, não se usa 4 mm of, sei lá, thickness, não sei, isso não se usa. Então, em português, você vai colocar a mesma regra do uma pessoa de 50 anos, você fala 50-year-old person. Então, é o mesmo caso. Olha só, retalhos de 4 mm de espessura virou 4-mm shreds using an industrial processor. Até a espessura aqui ficou omitido, mas poderia colocar 4-mm-thick shreds, quer dizer, retalhos de 4 milímetros. Mas poderia também colocar hífen e o thick, né, de adjetivo de espessura. E aqui também, cloreto de polivinila, PVC, com 14, eu esqueci o que é isso, acho que é micromol de espessura. Mas eu esqueci o que é, aparece muito nos textos. Então, como que fica? Você coloca isso daqui como adjetivo 14, hífen a unidade de medida, hífen a espessura, só que no caso é adjetivo, e o substantivo aqui, ó, o PVC aqui. Então, mesma ideia do 50-year-old person, 14 micromole thick PVC, 4 millimeter shreds. Que mais? Exactly the same thing as 40-year-old man, ok? A segunda sanitização, sanitização 2, aqui é o caso de você, se você escolher letra minúscula, minúscula em tudo, se você escolher maiúscula, maiúscula em tudo, e o número, né, porque é como se fosse um nome próprio, sanitização 2. Foi realizada em solução de cloro, 5%, marca, por 5 minutos. Seguida da primeira centrifugação, com duração de 30 segundos, esse A não deveria ter crase, tá? 2.300 RPM. Então, como que ficou isso? Sanitation 2 was performed. Uma ideia aqui, gente, esse realizada, feita, é mais comum, usem os verbos perform, conduct. Avoid the verb do, it was done, ok? Use performed and conducted, and also carried out. These are like good ones, good verbs for a scientific paper. Let me write these verbs for you guys. Just a moment. Always use, for example, experimento, o experimento foi feito. O que é esse feito em inglês, tá? Então, vocês podem colocar was. O done, ele não fica muito acadêmico, em português fica, sem problema nenhum, mas em inglês a gente usa muito esses verbos aqui, ó. Performed, conducted e carried out. Esse eu deixo sempre para o último, porque é phrasal verb. Eu uso mais aqui é feito ou realizado, né? Performed e conducted são mais comuns. E o carried out, por ser um phrasal verb, ele pode ser usado também sem problemas, tá? Mas ele é um pouquinho mais informal. Agora o done, avoid the use of done. Do not use done. Ok, let's go back here. Então, foi realizada, was performed in 0.5 chloride solution, the brand,
for 5 minutes. Então, por 5 minutos, for 5 minutes. Followed by, quer dizer, ele foi seguido do quê? Centrifugação com duração de 30 segundos. Então, usa o mesmo raciocínio do homem de 50 anos, né? A pessoa de 50 anos. Coloca 30 segundos centrifugação, olha só. Followed by 30 second centrifugation. Centrifugation 1 at 2300 RPM. Ok? Então, assim, se com duração, ao invés de colocar with duration of, isso fica totalmente português. With a duration of. Ok? Do not do that. Então, se a centrifugação com duração de 50 segundos é uma centrifugação de 30 segundos, então é 30 segundos, é 30 second centrifugation. 30 second being the adjective. Tips on word choices. Gente, na metodologia tem muito em seguida, depois, em seguida. Then is okay, but it's very, very common in scientific papers to use subsequently. It's fancy. Subsequently and its formal synonyms. Avoid repetition of connectors. So if you have already used then, later you use subsequently, okay? And then you find some synonyms for subsequently. There's also later, you can say, no, later é mais tarde, não dá muito certo não. Nos materiais e métodos, geralmente é uma coisa em seguida da outra e depois a outra. O later, geralmente ele não fica bom, tem que ver o contexto, mas ele não fica bom porque dá a ideia de mais tarde e não uma ideia de sequência, tá? No materiais e métodos, a descrição é de sequência, então o subsequently é uma ideia bem legal, assim, é muito usado em textos acadêmicos. O como, no sentido de tais como, never, ever use like, this is way too informal, you have to use such as. Então, experimentos tais como, né? Experiments such as, ok? Ok, these are the tips, fim da apresentação. These are the tips for your materials and methods, and well, I'm just waiting for you to hand in the paper on the due date. Please check the calendar because I don't remember the due date, okay? I hope that helped.